Olá pessoal, vamos dar sequência às aulas sobre gramática, agora sobre funções da linguagem. Antes de tudo, temos que compreender que existem três principais pilares e que indiretamente já ouvimos lá na aula sobre elementos da comunicação. Qual o primeiro pilar? A intenção do emissor. Focar na intenção. E depois temos o foco. Quem fala, quem ouve e o que é a mensagem. Então temos a intenção, temos o foco, quem ouve, qual que é a mensagem, depois temos o contexto, que é a situação. Então, basicamente, dentro dos elementos da comunicação. São os pilares que sustentam essas funções da linguagem. Então temos uma frase aqui bem interessante. Não importa apenas o que dizemos, mas como dizemos e por que dizemos. Então, qual o propósito daquilo que eu digo, por que digo, como digo ou para quem eu digo. Isso é bem importante considerarmos essas características. Então, já vamos partir assim para as funções da linguagem, que são 6 funções. A emotiva, a conativa, a referencial, a poética, a fática e a metalinguística. E eu já posso adiantar que essas funções são de extrema importância para a interpretação de texto, para a leitura do texto literário, para a leitura também de textos técnicos e também na nossa própria comunicação no mundo mais pragmático, no mundo concreto ou real do dia a dia. Então a primeira, a emotiva, o foco, ele se dá no emissor. Um exemplo, quando nós vamos ao circo e o foco é um palhaço, a função do palhaço ali seria alegrar o público. Então o palhaço ele é extravagante, ele é expressivo, ele é expansivo. Então o foco ali é no palco, é no palhaço. Então, onde todos o observam. Então ele está repassando uma informação, mas o foco é ele naquele momento ali. Por mais que seu objetivo seja alegrar o público. E a função conativa seria aquela que dá ordens. A função, no caso, é o receptor. Então, enquanto que na emotiva o foco era no emissor, na conativa o foco seria no receptor, quem está recebendo a mensagem. Então, eu posso ter o foco de, se eu sou um advogado, a função do advogado seria realizar uma defesa. Então, ele tem um foco ali no seu cliente, mas também com a intenção de convencer o juiz. Então, seria mais ou menos assim: o foco do advogado seria defender o seu cliente, criar argumentos. Enquanto que o juiz ele possa ser ali convencido da sua fala. Então, o foco seria, em alguns casos, não é uma coisa assim rígida. Então, o foco dele é o seu cliente, também seria o juiz. E o referencial, informamos fatos neutros. Por que o referencial? Estamos diante de uma notícia. O repórter ele está nos apresentando um acidente de trânsito numa rodovia. O foco não é no jornal, o foco não é na TV, o foco não é nem mesmo no repórter. Mas o foco é na mensagem que o repórter nos relata. O fato, ou seja, um determinado acidente. Uma idosa foi atropelada. Então o foco referencial seria a idosa que foi atropelada. Ou no caso, estamos diante do horário ali sobre o clima. Irá chover amanhã. O foco será a chuva de amanhã. Então, a função referencial. A poética, agora a função poética, o foco está na mensagem. Mesmo que nessa mensagem haja referência a um ambiente, a um período, ou até no momento mais próximo, ou seja, do nosso período contemporâneo, o foco é na mensagem, no quê? No estilo da mensagem,
mas na forma da mensagem, na estética, no ritmo das palavras. Quando estamos diante de um poema ou de uma música, nós nos envolvemos com a forma daquela mensagem, daquela estrutura, no caso de um texto, no caso da música, e nós nos envolvemos neste ritmo. O poema ele pode ser ali um soneto, tudo estruturado de maneira bem ordenada. Ou ele pode ser ali, pode ter uma estrutura mais relacionada ali, por exemplo, ao romantismo, onde teremos um poema não em soneto, mas são poemas ali mais livres, onde se tem uma liberdade maior. Então o foco é na mensagem, na estrutura, no ritmo e na estilística. Agora a linguagem enfática, o foco é no canal. Por exemplo, eu estou ligando para você. Daí você atende e eu falo: você está me ouvindo? Está me ouvindo? Então o foco é no canal. Eu devo ter certeza de que você esteja me ouvindo. No funcionamento da mensagem. Agora a metalinguística, o foco é no código. Ou seja, quando nós estamos explicando ali sobre uma determinada palavra. A palavra manga. Então, dentro da morfologia, a palavra manga significa uma fruta. Então, juntamente com a semântica, a palavra manga significa uma fruta, ou seja, um substantivo concreto. Mas e se essa palavra manga tiver em outro contexto? Nossa, eu sujei a manga da minha camisa. Então não significa a manga enquanto fruto, mas a manga da camisa. Então, a mesma palavra, a mesma forma da palavra, ela pode se apresentar com vários significados a depender do seu contexto. Então, o que eu acabei de expressar aqui é uma função metalinguística. Eu passei a explicar sobre a palavra, sobre a linguagem. Ou seja, é a linguagem que explica a própria linguagem, a própria comunicação. Então, bem rápido aqui, só recapitulando. A função emotiva ela é expressiva, com foco no emissor. O objetivo é transmitir emoções, sentimentos, opiniões, lembra como eu disse do palhaço, tudo. A marca da primeira pessoa no eu. Pontos de exclamação, de interjeções, no caso da escrita, onde identificamos ali sentimentos. Que ódio! Eu não aguento mais essa chuva e esse trânsito infernal. Função conativa, ou apelativa. Foco no receptor, objetivo convencer, persuadir, ordenar, influenciar o comportamento, como havia dito sobre o advogado e o juiz. E nas palavras, em relação aos verbos, faça, compre, veja, no caso de uma propaganda. O exemplo, não perca tempo, acesse o site agora e garanta sua vaga. A referencial, como eu havia dito, ela é também denotativa, foco no referencial, o assunto, o contexto, o objetivo, informar, fatos, como havia dito a respeito da reportagem, ela é neutra, mas objetiva. Um exemplo são textos históricos. A marca sempre, geralmente, na terceira pessoa. Quando estamos, por exemplo, realizando um texto, escrevendo um texto dissertativo e argumentativo, utilizamos ali a função referencial, onde não utilizamos em relação ali do pronome da primeira pessoa do singular. Utilizamos a linguagem utilizando-se o pronome ali na terceira pessoa do singular, por exemplo. Uma linguagem mais científica, se for o caso. A taxa de desemprego no país caiu para 7,5% no último trimestre. Ou seja, isso só informa. Não há marcas de sentimento, não há marca de subjetividade. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa. Então, estou acelerando aqui, pessoal, para poder ficar muito longa essa aula aqui. Agora, a função fática. No canal, o meio da comunicação, o objetivo, iniciar, prolongar, testar ou interromper o contato com o outro. Marcas, saudações, expressões de confirmação e palavras de preenchimento. Alô? Como eu havia dito antes. Oi? Está me ouvindo bem? Então, como eu dizia. Então, sempre aquele teste do canal, da comunicação. Então, fiz questão aqui de poder reforçar com esses slides para tentar sedimentar bem esse conteúdo. Agora, a função poética. Na mensagem, como eu havia dito,
como o texto é construído. Objetivo: chamar atenção para a estética das palavras, ritmo, rimas e metáforas. Um exemplo são os textos bíblicos, com parábolas, metáforas. Então, quem tem mais proximidade com a Bíblia, são livros, sim, com grande quantidade da mensagem ser poética, com essa função poética. Sim, partes da Bíblia, por exemplo. Marca de figura de linguagem, jogos de palavra e forte expressividade visual. No próprio, em relação à literatura, essa questão das figuras de linguagem, elas ocorrem bastante. Agora, exemplo. A primavera é o sorriso da natureza pintando a vida com novas cores. Já vemos aqui uma figura de linguagem. Então, o foco é na função poética. Função metalinguística. Foco no código, na própria linguagem. Objetivo: usar o código para explicar o próprio código, como havia dito. Definições, explicações gramaticais. Poemas que falam sobre fazer poesia ou filmes sobre o cinema. Inclusive, existem poemas que falam da própria língua portuguesa. Nós podemos observar. E pode existir o poema que ele vai falar o poema que ele explica o próprio eu lírico por meio da linguagem psicológica. Ou pode explicar a própria psicologia por meio do eu lírico. Que é algo bem interessante. Um exemplo. A palavra paradoxo é um substantivo masculino que significa uma contradição aparente. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.